Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equação exponencial, tá? Equação e também inequação. Inequação, tá? A gente não vai falar de função exponencial ainda, mas aqui a gente já vai iniciar com a definição de equação, né, exponencial, saber diferenciar. Nós já vimos alguns tipos de equação e função, né? A função do primeiro grau, a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, a equação uma função composta, né? Equação composta. Nós vimos uma função inversa. E hoje, nós vimos também inequações. Hoje nós vamos ver a definição aqui de equação exponencial, que nada mais é nada mais é do que a incógnita, né? Vai ser elevada, a incógnita vai estar no expoente, né? Então aqui definição rápida, assim, para a gente identificar logo de cara, né? Mas a definição, né, exata é uma função, né, que tem a variável no expoente. E a base é sempre maior que zero, tá? Então, aqui, a função exponencial é aquela que a variável está no expoente, tá? No expoente está no expoente e a base ela tem que ser maior que zero e diferente de um, tá? Tem que ser diferente de um. E se eu levar alguma coisa, 1 elevado a 3 vai dar 1. Então, não vai fazer muito sentido. Se for a base for zero, vai dar zero. Sempre que for assim, vai dar zero em 1. Então, tem que ser. A base tem que ser diferente de 1 e tem que ser maior que zero, tá? Essas restrições são necessárias justamente por isso que eu acabei de dizer. Além disso, a base não pode ser negativa, tá? Outra restrição é que a base não pode ser negativa. Não pode ser negativa, tá proibido, né? Nem igual a zero, tá? Não pode ser, tem que ser diferente de zero. Pois, para alguns expoentes, a função não estaria definida, tá? Por exemplo, a base igual a menos 3 e o expoente igual a meio, tá? Como o conjunto dos números reais não existe raiz quadrada do número negativo, não existiria imagem da função para esse valor, tá? A gente tem que lembrar aqueles conceitos de domínio, contradomínio e imagem, tá? Sempre que a gente for mencionar aqui uma equação exponencial, mas é isso a definição, ela sempre vai estar elevada aí a uma incógnita. E o que a gente faz quando estiver elevado a uma incógnita, tá? Por exemplo, aqui ó, a x, tá? Igual a y, tá? Isso é uma equação exponencial, tá? O que a gente vai fazer? Para a gente resolver isso aqui, a gente tem que lembrar que para a gente resolver, a gente vai querer resolver a incógnita, né? Qual é o principal objetivo? Resolver o desconhecido, a incógnita. Então a gente vai focar ali no x e o y, tá? Mas para a gente igualar x e y, as bases têm que ser iguais, ó. Bases iguais, primeiro, bases iguais, tá? Segundo, a gente faz isso, ó, x igual a y. Iguala, tá? Os expoentes de uma e de outra equação, tá? Então, primeiro, para fazer isso, a gente tem que ter bases iguais, tá ok? Vou dar um exemplo para vocês. Vou fazer aqui, ó, exemplo 1. Exemplo 1. 2 elevado a x igual a 4. Isso aqui é uma equação exponencial, tá?
A base é 2 e aqui a base é 4. Só que se a gente fatorar o 4, nem precisa, né? Mas só para vocês verem aqui, 4 é o mesmo que 2 ao quadrado, não é? Então, aqui se a gente repetir o 2 elevado a x, é igual a 2 ao quadrado, tá? Se a gente pode cortar as bases ou então ligar, né? Tipo, se a gente cortar as bases assim, ou então não ligar para essas bases, a gente tem agora a fazer o segundo passo, que é igualar os expoentes. Então, x vai ser igual a 2 aqui, tá? Muito fácil de resolver, é um assunto até fácil, tá? Comparado com logaritmo. O logaritmo também é fácil, tá? Mas a gente precisa de um. Ele é bem extenso e a gente precisa ter domínio de algumas propriedades de potenciação e radiação, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, domínio de propriedades, tem que revisar, tá? Propriedades de potenciação, potenciação e de radiação. Ou seja, por exemplo, potenciação. Quando a gente multiplica, né? Bichinhos aqui de mesma base, por exemplo, mesma base. A gente sabe que soma os expoentes, conserva a base e soma os expoentes. Quando a gente divide aqui, ó, divide, a gente sabe que conserva a base e diminui, subtrai os expoentes, tá? Ou então, base sobre base, 3 elevado a 4. A gente multiplica, vai ficar 3 vezes 4, que é igual a 12, tá? Multiplica. Então, sempre a gente tem que ver algumas dessas, relembrar algumas dessas propriedades. Assim como radiação, tá? Potenciação, radiação, por exemplo. 2 a raiz de 2, a raiz de 4. Vamos colocar aqui, a raiz de 4 é 2. Mas a gente sabe também que ao mesmo tempo que a raiz de 4 é 2, se a gente fatorar 4, a gente tem a raiz de 2 ao quadrado. A gente pode cortar. Temos aqui a raiz de 2, né? Ou 2. 2 sai da raiz. Ou então, a gente tem aqui que 4 esse raiz de 4 é 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, a raiz de 4. A gente tem que ficar ciente sobre essas propriedades radiação e potenciação, tá? Só coloquei algumas aqui pra gente lembrar. Vou até separar aqui. Tá ok? Então, essas são algumas propriedades, tá? De potenciação e radiação que a gente tem que estar na ponta da língua, tá? Por exemplo, vamos resolver alguns outros exemplos aqui para a gente ficar mais esperto, né? Por exemplo, 2x igual a 8. Se a gente fatorar 8, a gente sabe que 2x é igual a 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, corta, x é igual a 3, tá? Outro exemplo, 2x igual a meio. Ó, a gente tem que ter ciência de algumas propriedades, tá? 2x é igual a 2 elevado a menos 1, porque aqui é um inverso, né? O inverso desse número é 1 sobre 2, né? A gente viu muito função inversa essas coisas, tá? Então, a gente corta, x é igual a menos 1. Outro, vamos para a radiação agora. Ó, 2x, 2 elevado a x, é igual a raiz de 2. Nós vamos ter aqui 2x, tem que igualar as bases, né? Que vai ser 2, 1 sobre 2. Corta as bases, nós temos que x é igual a meio, tá? Outro exemplo. O mesmo aqui, esse exemplo, ó. Esse aqui é muito importante, 2x, tá? Deixa eu aumentar aqui. Igual a 5. A gente consegue igualar as bases aqui?
Não, né? E aqui é que a gente vai, é nesse aqui, sabe? Nesses casos que a gente vai para logaritmo. Porque logaritmo é quando não se consegue, não dá para igualar as bases. Igualar as bases, tá? Vou colocar aqui. Não dá para igualar as bases aqui. Se não dá para igualar as bases, né? O que é que nós temos? Nós temos o log de 5, né? Na base 2. Então, aqui nós vamos ter, então, log de 5 na base 2, tá? Essa é a definição aqui, porque a gente não consegue igualar uma mesma base nesse caso. Então, é aqui que chega, que é muito importante isso aqui, né? Aqui que chega o logaritmo, tá? Log de 5 na base 2. X é igual a x. X é igual a log de 5 na base 2. A gente sabe que função exponencial é o inverso, né? De o inverso, sei lá, não sei como. O inverso de função logarítmica, tá? É o inverso de função logarítmica. Então, quando a gente não conseguir fazer exponencial igual às bases, a gente tem uma função logarítmica de log 5 na base 2, tá? Ok? Quando que a gente usa a função exponencial? Alguns casos, assim, por exemplo, a taxa de reprodução de bactérias, por exemplo, tá? Ou então a taxa de população em, no tempo. Ah, aumentar 1% por ano e tal. Aí nós vamos ter uma função exponencial, tá? Exponencial. E ao mesmo tempo, nós vamos ter esses exemplos, né? De função exponencial, tá? E a função exponencial, ela tem um gráfico mais ou menos assim, tá? Assim, ou decrescente, tá? Decrescente, assim, decrescente, tá? Então, mais ou menos assim vai ser o gráfico de uma função exponencial, tá? Gráfico. Ok. Então, algumas definições aqui de função exponencial. E agora a gente vai falar um pouquinho da definição de inequação exponencial, tá? Inequação exponencial. Exponencial. Inequação exponencial. Aqui nós vamos ter o quê? Dois casos, né? A gente viu a definição de inequação, é quando tem maior que, menor que, maior ou igual que e menor ou igual que, não é? Quando a gente tem isso, a gente quer comparar qual é melhor, qual é o plano melhor, algumas questões desse tipo. E aqui a gente vai ter, em um caso, tá? Vai depender, isso aqui vai depender. Vai depender da base, tá? Não vai ser muito igual àquela inequação, porque vai depender da base. Então, aqui, em um primeiro caso, a gente tem quando A é maior que zero, que 1, tá? Esse primeiro caso, por exemplo, a gente tem aqui a x maior que a y. Aí vai ser, tipo, igual, a gente mantém o sinal aqui. Por exemplo, x, a gente corta as bases, x vai ser maior, a gente pega o sinal aqui das bases, vai ser maior que y, como tá aqui dito aqui, tá? E aqui a gente tem uma função
assim, tá? Mais ou menos um gráfico desse modo, tá ok? X maior que Y. Aqui nós temos Y e aqui nós temos X, tá? X maior que Y, ok? A gente tem também o segundo caso, tá? O segundo caso vai ser como? A tem que ser maior que 0, tá? E menor que 1, tá? E tá entre 0 e 1. A tem que estar entre 0 e 1, ou seja, é 0,1, 0,2, 0,3, enfim. Nesse tipo de caso, nós vamos ter o quê? A gente vai fazer a troca, por exemplo, a elevado a x maior ou igual a elevado a y. Aí a gente vai trocar e vai ficar como? X, vamos trocar, inverter o sinal, que a x é menor ou igual a y. Aqui vai ser x vai ser maior ou igual a y, tá? A gente troca, inverte o sinal, ok? Então, aqui a gente troca, aqui a gente mantém. Vai depender do tipo de... O tipo de base que nós temos, tá? Os valores da base. Vamos fazer aqui bem rapidinho, tá? Uma análise de uma questão, tá? Que utiliza a equação exponencial, equação mesmo, tá? Exponencial com soma e diferença. Soma e diferença, ok? Então, a gente vai ter aqui o quê? 2x menos 3 mais 2x mais 1 mais 2x igual a 52. Como que a gente resolve isso? Aqui a gente já vê que essas bichinhas aqui têm em comum 2x, 2x e 2x, não é? O que a gente pode fazer? Mas reparem aqui, quando a gente diminui ou subtrai, isso aqui é uma subtração. Então, a gente lembra aquele definição, né, de propriedade de potenciação, que é 2x dividido por 2 é 3, não é? Aqui, nós vamos chegar à conclusão que 2x dividido por 2 elevado a 1, tá? Pode ser 2 elevado a 1, mas aqui a gente vai ter, né, que ela reformular toda essa equação, né? 2x dividido por 2a, 3 mais 2x dividido por 2a1 mais 2x igual a 52. E a gente pode pegar esse 2x e igualar uma variável que a gente quer saber. E como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse k mais k, parecido a proporção, né? Dividido por 1, a gente tira o MMC, 4, 5, fica 52 sobre 1 sobre 2, tá? A gente vai fazer isso aqui, vai ficar k mais 4k mais 3k igual a 52 vezes 8, tá? Se a gente resolver aqui, a gente vai ter que k vai ser igual a 32, tá? A gente tem um valor de k. Então, 2x sendo igual a 32, nós vamos ter que a gente vamos pegar, né, de novo, 2x, né, igual a k igual a 32, tá? Então, a gente já dá para igualar aqui as bases, né? 2 elevado a 5. X é igual a 5, tá? Resolvemos a questão. Rapidamente, só vou mencionar aqui outro exemplo que nós temos é a equação
exponencial de potências, tá? De potências, tá? Por exemplo, dado x elevado a 25 elevado a x mais 125 dividido por 6 dividido por 1 e 5 elevado a x mais 1 dividido por 1 sobre 6, né? A gente pode aqui, potência sobre potência, a gente sabe que vai ser 25, né? A gente vai ter que elevar e vai somar isso tudo, x mais 1, x mais... vai somar isso aqui. E 5x vai ser igual a k, vai ser parecido com o que a gente fez aí em cima, tá? 5x igual a k. E a gente vai chegar numa equação do segundo grau, tá? Depois a gente chega numa equação do segundo grau. E nós vamos ter dois valores para k, né? Vai ser para x, vai ser x igual a 2 e x igual a 1, tá? Depois que a gente resolver aquela fórmula de Bhaskara, mas como a gente está com tempo limitado, eu não vou fazer aqui. Outra questão que nós temos, outro tipo, né? Tentar fazer, puxar aqui, colocar desse aqui e esse aqui. O gráfico, né? E outro tipo é a equação exponencial de sistema, tá? Exponencial sistema em sistema. Sistema linear, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente tiver um sistema y igual a y não, 4 elevado a x mais y igual a 32 e 3, né? 3 elevado a x menos y igual a raiz de 3 sobre 3, tá? Então, a gente vai utilizar aqui algumas propriedades de potenciação e de radiciação para resolver. No momento que a gente resolve, né, que a gente vai pegar aqui x e elevar, né, vai desmistificar tudo isso aqui, e depois todo isso daqui, a gente vai ter os expoentes, né? Os expoentes. E a gente vai fazer outro sistema. Outro com expoentes, tá? E aí, a gente aplica a regrinha do sistema, a gente pode multiplicar por 2 um deles para igualar, e depois a gente vai conseguir achar o x, depois é só substituir e achar y, tá? Então, é basicamente isso, tá? Sistemas de equações exponenciais. Então, é isso, nossa aulinha sobre equação exponencial, tá? Muito obrigada e até a próxima.